seja muito bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Victor Queiroz e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Uma das disciplinas espirituais principais para uma vida cristã saudável é a leitura bíblica. Uma vez que Deus se revela através da sua palavra, é importante que nós conheçamos o livro que nós temos em mãos. Por isso hoje nós vamos ver algumas particularidades da Bíblia, os tipos de livro que existem nela. Se nós fôssemos separar os livros da Bíblia em uma biblioteca, quais seriam as categorias em que eles se encaixariam? Vamos lá, mas primeiro a gente vai ver algumas características da Bíblia. Acompanhe comigo. Para começar, que a Bíblia ela não é nem sequer um livro só, ela é uma coletânea de 66 livros no cânon protestante, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Do primeiro livro que foi escrito até o último livro que foi escrito, existe um período de aproximadamente 1.600 anos, onde a Bíblia levou para ser escrita. Esses livros foram escritos por autores diferentes, em locais diferentes e épocas diferentes também. Muitos deles nunca se conheceram, nunca se viram, mas todos eles foram inspirados por Deus e escreveram uma obra coesa e completa, falando sobre Deus e a sua relação com a humanidade. Entender os diferentes tipos de livros que existem na Bíblia é importante porque isso pode alterar a nossa percepção e a nossa interpretação daquele livro. A gente não pode ler a Bíblia inteira como se fosse uma coisa só. Isso por quê? Porque a gente não lê um jornal da mesma forma que a gente lê uma receita de um bolo. A gente não lê um poema do mesmo jeito que nós lemos um manual de instrução. Então, cada tipo de texto tem a sua particularidade que deve ser levada em conta na hora que nós formos ler. Por isso que nós não devemos encarar todos os textos bíblicos da mesma forma. Então aqui, agora a gente vai começar a ver quais são os tipos de livro que existem na Bíblia. A começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento abre com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Eles são conhecidos pelos judeus como a Lei ou a Torá. Os livros escritos por Moisés são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, eles são majoritariamente históricos. Isso é, eles relatam a história da criação até a chegada do povo de Israel em Canaã. Ele também conta as alianças que Deus fez com o seu povo durante os períodos da história. Mas o povo de Israel, especificamente, ele era um povo, uma nação sacerdotal, onde a política e a religião, elas não se separavam. Então, por isso, além da lei civil, quando você lê, por exemplo, Levítico, é como se você estivesse lendo o Código Penal judeu para aquele povo. Então, além da lei civil, também existiam as leis de sacerdócio, como os sacerdotes deveriam agir. Haviam as liturgias do templo e também as leis morais que regiriam a ética daquela nação. Tudo isso está dentro do Pentateuco. Em seguida, nós temos uma série de livros históricos. Como o nome fala, eles relatam os períodos históricos da história de Israel. Então, os livros são Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Bom, depois da morte de Moisés, quem assume a liderança do povo de Israel é Josué. Então, o livro de Josué conta a história da conquista da terra de Canaã sob a liderança dele. Depois que Josué morre, o povo continua, só que agora sob a liderança dos juízes, aqueles juízes que foram instituídos por Moisés a partir do conselho de Jetro. Então, de juízes até mais ou menos ali 1 Samuel, nós temos a instauração dos juízes e a instauração da primeira monarquia em Israel. Isso é, as 12 tribos finalmente se uniram sob o governo de um rei. No caso foi o rei Saul, o primeiro monarca de Israel. Em seguida a história avança com o reinado de Davi, o reinado de Salomão, quando Davi morre. E aí quando Salomão morre nós temos a divisão do reino. Os filhos de Salomão,
não se consegue enxergar um acordo e o reino acaba sendo dividido. O reino do norte ficou conhecido como Reino de Israel, o reino do sul ficou conhecido como Reino de Judá. E esses reinos, eles foram seguindo, muitos desses reis não serviam ao Senhor corretamente, muitos se afastaram, muitos se debandaram para a idolatria, o que acabou fazendo com que Deus mexesse no tabuleiro da história usando povos estrangeiros para disciplinar Israel. Foi assim que o reino do norte foi conquistado pelos assírios, e o reino do sul foi conquistado pela Babilônia, como punição de Deus pela apostasia de Israel. Bom, nesse período então nós temos o famoso exílio babilônico, onde os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia, e aqui nós já estamos nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, que conta a história desse exílio babilônico. Mas existe um período da história onde os judeus, a partir de um documento do rei Ciro, eles voltam para Jerusalém. E é aí que entra a história de Esdras, Neemias e Ester, o retorno do povo judaico a Jerusalém. Esses são os livros históricos do Antigo Testamento. Em seguida nós temos uma nova categoria, que são os livros poéticos, que são livros mais intimistas. São livros que tratam das questões individuais do ser humano. Esses livros são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Esses livros eles vão falar das experiências da vida e da sabedoria contida nelas, vão falar da relação do coração humano com Deus e da intimidade que o salvo tem com o Senhor. Isso é muito presente no livro de Salmos. O livro de Eclesiastes é um livro chamado o livro do sábio, né? Alguém que está buscando a sabedoria na humanidade, mas ele não consegue. Então ele percebe que a única sabedoria verdadeira vem de Deus. E os salmos também mostram a intimidade do coração do salmista para com o Senhor. E por fim, nós chegamos na categoria dos livros proféticos do Velho Testamento. Os livros proféticos, historicamente falando, eles estão espalhados pela história de Israel, eles não estão em ordem cronológica. Então, eles relatam como que estava a condição espiritual de Israel nas suas várias épocas, durante os vários períodos. São 17 livros proféticos, mas eles se dividem entre profetas maiores e profetas menores. E aqui vale uma ressalva. Essa categoria de profeta maior ou menor não são profetas maiores ou menores em importância. Essa categoria se dá maior ou menor em relação ao tamanho da obra escrita pelo profeta. Né? O tamanho é a extensão do texto, não a importância. Né? E em segundo lugar, é importante a gente lembrar que existem profetas muito importantes no Antigo Testamento que não escreveram nada. Né? É o caso de Elias e Eliseu. Eles são profetas muito importantes para o povo judeu e para nós, mas eles não escreveram nada. Eles não têm um livro de Elias ou um livro de Eliseu, mas são profetas importantes. Esses profetas que não escreveram nada, não produziram obras escritas, nós damos o nome de profetas oradores. Okay? A história de Elias e de Eliseu a gente pode ler no livro de Reis, 1 Reis. Vamos lá. Quais são os livros dos profetas maiores? São eles Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os livros dos profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E em Malaquias nós encerramos o Antigo Testamento. Depois de Malaquias, passa-se um período de 400 anos de silêncio, onde Deus não falou com os homens. E esse período nós damos o nome de período interbíblico ou intertestamentário. Então, Malaquias encerra o Antigo Testamento e o Novo Testamento se inicia. O Novo Testamento se inicia com 4 livros biográficos, que são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros biográficos que contam a biografia
de Jesus Cristo. Alguns dos seus evangelhos contam desde o nascimento de Jesus, outros não, mas todos eles contam os seus ensinos, a sua morte e a sua ressurreição. Dos 4 evangelhos, aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós damos o nome de evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Sinótico é uma palavra do grego que significa ver em conjunto ou ver em sua totalidade. Por que esses evangelhos recebem esse nome? Porque eles apresentam muitas histórias em comum, na mesma sequência, algumas vezes utilizando a mesma estrutura de palavras. Os evangelhos sinóticos são evangelhos que contam as mesmas histórias, mas de perspectivas um pouco diferentes uma da outra, acrescentando ou deixando de fora algum detalhe que outro autor já falou, ou acrescentando algum detalhe que o outro autor não menciona, mas aquele autor menciona, e assim a gente tem um panorama melhor de todas as histórias. Nós temos uma visão melhor de todas as histórias, os milagres e parábolas de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a informação de um evangelho sinótico ajuda a entender a história contada em outro evangelho sinótico, e assim eles vão se complementando. Depois dos evangelhos, nós temos o primeiro e único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que, como o nome sugere, ele se concentra no período apostólico da igreja. Ali, as primeiras conversões, as primeiras perseguições e expansão do evangelho, né? O evangelho se expande muito a partir das perseguições. E também, depois de um certo capítulo, o autor começa a relatar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? O autor é Lucas, do mesmo evangelho de Lucas, né? O livro de Atos é uma continuação direta do evangelho de Lucas. E por último, os últimos capítulos finais de Atos é a prisão do apóstolo Paulo e a sua defesa perante as cortes, né? Paulo se defende no templo, se defende do Sinédrio, se defende de Festo, depois ele se defende do rei Agripa e por último ele apela para César, onde ele vai para Roma passar 2 anos presos, então ele vai também fazer a sua defesa perante o imperador Nero, né? Entretanto, o livro de Atos ele termina antes da morte do apóstolo Paulo. O autor, Lucas, ele não fala da morte do apóstolo Paulo no livro. Depois nós temos aqui o núcleo do Novo Testamento, que são os livros pedagógicos ou doutrinários. Esses livros são cartas, são 21 cartas que contêm os ensinos centrais da fé cristã. Dessas 21 cartas, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Por isso essas cartas recebem o nome de cartas paulinas ou epístolas paulinas. As outras cartas, escritas pelos outros apóstolos, como Pedro, João, Tiago, elas são chamadas de cartas gerais ou cartas universais, porque elas são cartas que abrangem assuntos que são comuns a todos os cristãos. Enquanto as cartas paulinas, elas são cartas direcionadas para uma igreja, respondendo às perguntas daquela igreja, ou às vezes, por exemplo, a carta de Romanos, que é praticamente um ensaio teológico. Paulo ele fala sobre a doutrina da graça, ele vai falando da justificação pela fé, tudo isso ele discorre no livro de Romanos. As outras cartas de Paulo são respondendo perguntas que as igrejas mandaram para ele, enquanto outras cartas, como por exemplo Tito, Timóteo e Filemão, são cartas pessoais, também são chamadas de cartas pastorais, que são cartas de conselhos do apóstolo Paulo para os seus discípulos, né, Timóteo e Tito. Então são cartas pessoais, mas que ainda assim contêm ensinamentos muito ricos. Vamos lá, quais são as cartas paulinas? Né? As cartas paulinas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas gerais são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Por fim, nós chegamos ao último, mas não menos importante, livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Apocalipse é uma palavra do grego que significa revelação. E esse é o único livro profético, especificamente profético, do Novo Testamento. Existem profecias no Novo Testamento, profecias que Jesus fez e que já se cumpriram, algumas outras não,
Então, o Novo Testamento ele é recheado de profecias, mas um livro exclusivamente profético é o livro de Apocalipse. Foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. E esse livro ele traz a revelação dos acontecimentos dos últimos dias, né? O que acontecerá no fim do mundo. Então, nesse livro, o apóstolo João ele relata a volta de Jesus Cristo, a ascensão do anticristo. Ele faz uma série de profecias nesse livro e ele encerra a Bíblia com esse livro falando sobre o fim dos tempos. Bom, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, explorando quais são os tipos de livro da Bíblia. Eu espero que na sua próxima leitura você possa pensar e entender que tipo de livro é aquele e prestar atenção aos detalhes que ele traz. Eu espero que assim como eu, você também tenha aprendido muito. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem todos com Deus e que a paz de Cristo os abençoe.